boa noite. Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos ver mais um novo conteúdo, coeficiente de variação. Pessoal, mas antes da gente iniciar o conteúdo, eu vou reforçar uma coisa que eu já tenho falado com vocês. Eu acredito que no Google Meet a gente vai começar a usar essa ferramenta, né? Então é o seguinte, minhas aulas vão ser disponibilizadas através dos links para vocês, através do AVA, que é o sistema que vocês vão ter acesso da faculdade. O início desse sistema está programado para justamente segunda-feira. Então, qualquer agora atividades, trabalhos, videoaulas vão ser disponibilizados por lá através de links e atividades através de cadastro de atividades. Então, toda a nossa forma de trabalho vai ser por lá também, tá bom? Outra coisa que a gente precisa saber, vamos utilizar bastante o Google Meet, que é a nossa questão do online, né, na hora. Então, o que acontece, pessoal? Com relação ao Google Meet, eu vou ficar disponível para vocês, vou também explicar, vamos fazer atividades, vamos tirar dúvidas, vamos usar ela como uma ferramenta de trabalho mesmo das nossas aulas, tá bom? Minhas aulas, quando puder, eu disponibilizo através de links, através do AVA, ou quando puder também eu faço ela através do Google Meet, certo? Então, existem as duas possibilidades. Vocês vão ter que estar usando também essa ferramenta comigo. Vou disponibilizar o link da Google Aula, na aula online, através do AVA. Então, vamos utilizar bastante essa ferramenta para nossas aulas, tá bom? Pessoal, o nosso conteúdo de hoje, ele é como se fosse quase que o encerramento dessas formas de estatística que a gente vai trabalhar nesse semestre, tá bom? Só não vai ser porque ainda tem mais 3 cálculos, que são quartis, percentis, que a gente vai poder trabalhar, tá bom? Que a gente vai ter que trabalhar. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para você, coeficiente de variação. Seria mais ou menos o seguinte, a variação que acontece nos dados. A gente já viu média, mediana, moda, desvio padrão, média aritmética, desvio padrão com agrupamento de dados, sem agrupamento de dados. Então hoje vamos para um passo final, que é justamente coeficiente de variação. Pessoal, esse coeficiente de variação, a fórmula é bem fácil, certo? Ele coloca que é o desvio padrão dividido pela média. Não sei se vocês se recordam o que é a média, nem como é que se calcula o desvio padrão. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma pequena revisãozinha desses dois grupos para a gente poder trabalhar depois o cálculo do coeficiente de variação, tá bom? Então, vamos aqui à questão de conceito. O que é coeficiente de variação? Está sempre relacionado ao valor médio de um conjunto, porque a dispersão é uma medida sempre que relaciona uma determinada média. O que ele quer dizer isso? Vamos supor que a gente está trabalhando um grupo de dados. Então, esses dados, ele tem uma média, né, de valores. Vamos supor que eu tenho um grupo de notas ou um grupo de altura, que a média da altura ou média de nota seja 7. Um exemplo, nota, média 7. Então, só que a média, ela calcula todos dividido pela quantidade. Só que dentro dessa média, existe pessoas que tirou nota abaixo e que tirou nota acima disso. Então, qual foi o coeficiente de variação dessas notas? Como foi que se variou entre eles? Então, o coeficiente de variação, ele mede isso, tá bom? A fórmula é muito básica, vocês vão ver aqui. CV, que é o coeficiente de variação, é igual desvio padrão dividido pela média. Então, ou seja, para mim chegar ao coeficiente de variação, eu preciso primeiro descobrir qual é a média e qual é o desvio padrão, tá? Então, se for um desvio padrão só de dados, vamos supor, a gente tem só as notas, tem só as alturas, a fórmula é bem simples de fazer. Vou mostrar também aqui a vocês, para vocês relembrarem, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer para encontrar o coeficiente de variação é encontrar esses dois dados, né? E o que são cada um? O que é a média? No básico do básico, média é o seguinte, é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de números.
Como é que diz aqui o conceito? Vamos ler aqui. A média de um conjunto de dados é a soma dos valores dos dados dividida pelo número de observações. Quando eu coloco aqui o número de observações, é que o número de observações é a quantidade de números. Então, média é a soma de todos os valores que têm meus dados dividido pela quantidade deles. Para determinar a média de um conjunto de dados, usa-se a seguinte fórmula. Vamos lá. X, com tracinho em cima, quer dizer que é média, é igual à somatória de xi. Xi eu entendo que seja os números, ou seja, é a soma dos números, dividido por n. E n é a quantidade de números, tá bom? Então, pronto. Cheguei-se ao conceito e definição de média. A gente já viu isso. Estou falando para vocês, só para vocês relembrarem o que é média, para vocês poderem trabalhar agora no coeficiente de variação, já que a gente trabalhou média um pouquinho de dias, um pouquinho de tempo, tá? Então, vamos agora ao próximo. Um exemplo de média. Os pesos em libra de uma amostra de adultos, antes de iniciar um estudo sobre perda de peso, estão listados. Qual é o peso médio de adultos? Então, veja, é um estudo com o peso de pessoas em libras, e ele quer saber a média do peso dessas pessoas. Tenho aqui o peso de 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dados. Então, tenho 7 pesos de 7 pessoas, tá? Como é que eu faço para saber a média dessas pessoas? Eu somo todos os dados, vai dar 1810. E divido pela quantidade. Então, eu já vi que tem 7 números. Então, divido por 7. Então, a média do pessoal é 258,6 libras. Tá? Então, só para relembrar como é que se calcula a média. Vamos agora para desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a medida de variação da dispersão de um conjunto. Tá? No caso da média para os demais, quanto é que ele varia? Então vamos lá. Ele coloca que desvio padrão é a raiz quadrada da soma dos números elevado ao quadrado dividido pela quantidade de números, que é n, menos, entre parênteses, soma dos números dividido por n e o resultado elevado ao quadrado. Pronto, a fórmula de desvio padrão é essa, certo? E isso para números soltos, porque a gente já viu que tem como fazer desvio padrão com intervalo de classe, com números não agrupados, mas aqui a gente vai trabalhar somente com esses números, tá bom? Então, vamos lá. Sabemos agora o que é média, como é que se calcula, relembramos ao menos. Fizemos agora também a questão do desvio padrão, como é que se calcula, então a gente já chegou aos dados que a gente precisa para a gente poder ir para a fórmula de coeficiente de variação. Então agora eu não preciso, só preciso dos dados. Já sei como se calcula tudo e agora eu vou fazer a questão do coeficiente de variação. Então voltando agora ao coeficiente de variação. Esses dados que tem aqui, pessoal, eles são dados, vamos dizer, de notas, e dados na verdade. Exemplos de coeficiente de variação. Estudo de idade de 2 grupos. Então, pegou-se que o grupo 1 tem uma idade, esse grupo, todos desse grupo ele tem idade de 7 anos. E do grupo 2 é variada, 8, 9, 10, 11, 19 e 22. Então, temos dois grupos distintos. Temos um grupo mais homogêneo, onde as idades são iguais, e temos um grupo mais variável. Então, o que é que eu faria? Pronto, eu sei que todos dá para calcular a média e todos dá para calcular o desvio padrão. Preciso fazer de todos? Sim, precisa se fazer de todos. Porém, quando os dados eles são iguais, a média vai ser 7, porque se todo mundo tem 7, a média de idade dele é 7, certo? O desvio padrão não vai acontecer, porque não houve variação de idade, de números, foi todos iguais. Então, quando houver um caso que os dados sejam todos iguais, não vai haver coeficiente de variação. O coeficiente de variação vai ser 0, não vai variar nada, porque todos estão iguais. No segundo grupo, eu preciso fazer realmente de fato, porque existe uma variação nesses dados, tá? E eu preciso saber qual é o coeficiente de variação.
Então, vamos dar prosseguimento agora para ver como é que se calcula. Vamos trabalhar aqui, ó. Resolução do exercício. No grupo 1, vou calcular a média, né? Primeiro passo dessa fórmula, desse cálculo, é você calcular a média dos dados. Então, se vai vir os dados para vocês calculam as médias de todos os grupos e coloca lá no cantinho reservado para depois você utilizar na fórmula, tá? Então, lembra sempre, vou por passos. Pego os dados, calculo a média e anoto lá, média do grupo 1, X, média do grupo 2, Y, e deixo reservado num quadrinho para mim depois utilizar. Então vamos lá, eu tenho o grupo 1, que as idades são 7, 7, 7, 7, todos 7, tá? Tem 6 pessoas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que eu calculo a média disso? Eu pego, ó, a fórmula aqui da média, média é igual a somatória de X dividida por N. Então, é a somatória de 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, dividido por 6. Então, quando eu somar todos, como todos são iguais, como eu somar todos e dividir por 6, vai dar igual a 7. 7 anos. Então, a média de idade de todo mundo é 7. Isso aí já é evidente porque a gente sabe que todo mundo tem 7. Então, a gente faz só para demonstrar o cálculo, tá bom? E como seria a média de idade do grupo 2? Eu faço da mesma forma. Eu pego a soma dos dados e divido pela quantidade. Também tem 6 números aqui. Então, N para mim é 6, certo? Esse N aqui, pessoal, relembrando, é a quantidade de números do meu conjunto. Então, aqui tem 6 números. Então, N para mim é 6. Pego a soma de todos eles e divido pela quantidade. Então, pego aqui todos, ó, 8 mais 9, mais 10, mais 11, mais 19, mais 22. Então, somo todos eles e divido por 6, que vai dar 13,1. Então, a média de idade desse pessoal é 13,1. Um dado importante, pessoal. Você vê que somente 2 pessoas, eles passaram de 13 anos. Vamos supor, de 6 dados que eu possuo, 4 estão abaixo dessa idade, mas 2 estão acima, um pouco mais acima. Então, vocês veem que essas 2 pessoas, ela influenciou demais o nosso resultado, tá? Ele causou um efeito que ele levou para cima a idade dos demais. Então, se a gente pegar esses 6 dados, apenas 2 está acima dos 13 anos, os outros 4 não estão, mas no resultado final diz que a média de idade é 13 anos, tá? Então a gente considera esse dado, viu? Pronto. A primeira parte do cálculo do coeficiente de variação foi feito. Eu peguei os dados, calculei a média, só que na minha fórmula ela pede, além da média, o desvio padrão. Então eu vou fazer a mesma coisa com os meus 2 dados. Vou primeiro para o grupo 1 e 2, tá? Vamos lá. Tenho aqui os dados do grupo 1 e 2. Para me calcular o desvio padrão, eu não preciso achar x ao quadrado? X eu já tenho. X é o meu número. X é o meu 7, é o meu 7, 7, 7, 7. X é meu número. Como do grupo 2, x é 8, 9, 10, 11, 19, 22. Então, quando a gente vai calcular o desvio padrão, lembra que a gente tem que fazer uma colunazinha com os dados que a gente precisa para botar na fórmula? Então, a gente faz a mesma coisa. Eu vou precisar de x? Vou. Então, vou colocar aqui. O grupo 1, x para mim são todos 7. E a somatória deles dá 42. No grupo 2, é x ao quadrado. Porque na minha fórmula pede x ao quadrado. Então, eu levo 7 ao quadrado, 49. Como aqui todos são 7, então todos os meus x ao quadrado vai ser 49. A soma deles, que é o que eu vou precisar, dá 294. Tá? E vem agora o grupo 2. O que é que eu faço com o grupo 2? A mesma coisa. Vou abrir uma coluna para botar meu x e depois abrir uma outra coluna para colocar o x ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. X, 8, aqui ó pessoal, 8, 9, 10, 11, 19, 22. Coloquei todos os meus dados,
na coluna de x, porque x para mim são os meus dados. Preciso também de x ao quadrado, então eu vou elevar agora todos esses números aqui ao quadrado. 8 elevado ao quadrado dá 64. 9 elevado ao quadrado dá 81. 10 elevado ao quadrado dá 100. 11 elevado ao quadrado, 121. 19 elevado ao quadrado, 361. 22 elevado ao quadrado, 484. Então, pessoal, tenho agora os dados que eu preciso para jogar na fórmula de desvio padrão. Vejam, eu não cheguei ainda a calcular o coeficiente de variação. Eu estou encontrando os dados para jogar na fórmula ainda. Encontrei a média que eu preciso, porém falta encontrar o desvio padrão. Essa tabela aqui é para a gente justamente encontrar o desvio padrão, que é o resultado que eu vou precisar jogar na fórmula, tá? Então, pronto. Encontrei aqui a soma de x e de x ao quadrado dos dois grupos. Vou para o próximo passo de desvio padrão, que é jogar justamente na fórmula. Vejam, eu tenho a fórmula aqui, ó, que desvio padrão é a raiz quadrada da somatória de x elevado ao quadrado dividido por n, menos, entre parênteses, a somatória de x dividida por n elevado ao quadrado. Então, vamos aqui. A somatória de x elevado ao quadrado. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tenho, só um instante aqui, pessoal. Lembrando que esse cálculo é para o grupo 1, certo? Então, eu vou utilizar somente os dados do grupo 1. Depois a gente calcula do grupo 2. Então, eu estou encontrando o desvio padrão do grupo 1 agora. Então, eu vou lá na tabelazinha do grupo 1 e pego os dados. Na minha forma está pedindo a somatória de x ao quadrado. Então, eu volto aqui na minha tabela do grupo 1, essa daqui, ó, e pego a somatória de x ao quadrado, tá vendo aqui x ao quadrado? Qual foi a somatória dele? 294. Então, eu vou lá na minha fórmula e coloco 294, como está aqui. Na fórmula diz que é dividido por n. N é a quantidade de números. Eu não tenho 6 números, ó. Aqui são 6 números, então pronto, dividido por n. Menos, entre parênteses, a somatória de xi. A somatória de xi é a somatória dos meus números. Então, eu vou lá na minha tabelazinha novamente e pego a somatória de x do grupo 1. X, tá aqui. Eu pego a somatória desses 7, que deu 42, e coloco na fórmula, 42. Na fórmula também diz que essa somatória é dividida por n. Quem é n? É a soma dos meus dados. Então, eu divido por 6. Na fórmula tem dizendo que é elevado ao quadrado. Então, eu elevo ao quadrado aqui também. Pronto. Coloquei todos os dados onde estavam pedindo. Já possuía todos. Agora, eu vou só resolver a questão. 294 dividido por 6 dá 49. 42 dividido por 6 elevado a 2 dá 49. Então, vamos lá. 294 dividido por 6, 49. Menos, da fórmula, repetir aqui, ó, menos. 42 dividido por 6 elevado a 2, 49. Então, ficou 49 menos 49 e raiz quadrada desse resultado. 49 menos 49 dá 0. Então, ficou raiz quadrada de 0. Então, raiz quadrada de 0 é 0. Então, meu resultado do grupo 1, desvio padrão, foi 0. Então, veja, pessoal, que eu falei um pouquinho agora há pouco. Não há necessidade de fazer o coeficiente de variação desse grupo 1, porque todos os dados são iguais. A gente viu no cálculo agora. Então, a média se manteve o mesmo número, 7. Não houve diferença nesse resultado. E o desvio padrão não aconteceu. A gente viu pelo resultado agora que deu 0. Então, não houve desvio da média, tá? Então, não precisa eu fazer um coeficiente de variação de uns dados que eles são todos iguais, porque não houve variação. A premissa é essa, tá? Agora, quando você pega dados que há variações, aí sim você precisa calcular. Então, lá na frente eu não vou fazer o cálculo do coeficiente de variação justamente por isso, por não haver o desvio, tá? Então, pronto, fiz o cálculo do desvio padrão do 1, agora eu vou fazer o cálculo do desvio padrão do grupo 2. Vamos aqui, ó, para
o grupo 2. Então, vamos aqui. A gente, na nossa tabelazinha, vamos pegar aqui do grupo 2. Ó, a soma de xi dá 79, que são a soma dos meus números, são as somas de 8 mais 9 mais 10 e sucessivamente. E a soma de x ao quadrado, tá aqui, deu 1211. Então, vamos lá, voltar para a nossa fórmula para descontar o desvio padrão do grupo 2. Pronto, a gente já encontrou do grupo 1 anteriormente, agora vamos para o grupo 2. Então, eu coloquei aqui, pessoal, esse resultado aqui, os números. Qual é a quantidade de números? 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. N, para mim, é a quantidade de números, então é 6. Somatória de x ao quadrado, a gente viu que é 1211. Vamos voltar aqui para ver novamente. Somatória de x ao quadrado, 1211. E somatória de x, 79. Vamos lá conferir para ver se a somatória de x está 79. Está aqui, ó. Somatória de x, 79. Pronto. De acordo com a minha tabela, já tenho todos os dados que eu possuo. Agora eu vou só jogar na fórmula. Então, vamos lá. A fórmula de desvio padrão é raiz quadrada da somatória de x ao quadrado dividido por n, menos, abre parênteses, x, a somatória de x dividida por n, fecha parênteses, eleva ao quadrado, tudo isso sobre raiz, tá? Então, peguei essa fórmula, tenho todos os dados dela, vou agora só acrescentar os dados e fazer o cálculo. Então, vamos lá, raiz quadrada de somatória de x ao quadrado, tá aqui, ó, 1211, dividida por n, n é 6, menos, abre parênteses, somatória de x, 79 está aqui, dividida por n, quem é n para mim? 6, elevado ao quadrado. Então, pronto. 1211 dividida por 6 dá 201,8, menos 79 dividida por 6 elevado a 2 dá 173,30. Esse valor, 201,8 menos 173,30, tudo está sobre raiz. Então, não posso esquecer em nenhum momento colocar a raiz, porque ela é a etapa final do cálculo do desvio padrão. Depois que eu fazer as operações internas que estão dentro dela, eu tiro a raiz quadrada do resultado. Então, vamos lá. 201,8 menos 173,30 dá 28,4 sobre raiz. Então, qual a raiz quadrada de 28,4? Dá igual a 5,3, aproximadamente 5 anos. Então, ou seja, o desvio padrão que está acontecendo nesse grupo é de aproximadamente 5 anos, entre a média e o resultado do desvio. Então, você veja o seguinte, há desvio padrão, há desvio nos dados que se aproxima de 5. Aí você pode se perguntar, por que isso é relevante para mim, para a minha área? Se eu quero estudar um grupo de alunos, se eu quero estudar um grupo de notas, eu preciso saber qual é o desvio que está acontecendo nas minhas notas, nos meus alunos. Qual a idade deles? Podemos ver o seguinte, vamos supor que eu quisesse fazer uma pesquisa para identificar as notas, como vocês vão ter que fazer. Entre diversas turmas de diversas escolas na mesma cidade. E eu identifico que tem uma turma que as notas estão variando muito, né? E eu quero saber qual a variação e o porquê dessa relação. Então, através desses cálculos, pessoal, vocês conseguem descobrir se existe diferença de idades, se as notas têm relação com isso. Então, vocês podem verificar o padrão. Não, vamos ver aqui. Tem uma turma que ela é especial, abriu-se com adultos e eles estão estudando para se formar, para adquirir conhecimento. Passou-se o tempo de estudar, então agora abriu-se uma turma para eles de noite, um exemplo, né? Como existe o EJA, que é de jovens e adultos. Então, o que acontece? Eu posso identificar que as maiores variações de notas existem desse pessoal justamente por haverem deficiência. Não quer dizer que vá haver, mas vamos supor que seja um ocorrido. Então, eu consigo identificar. Então, através desses dados, eu consigo trabalhar nas deficiências e conseguir resolver, ou ao menos amenizar, né? O que é que a gente precisa fazer se está tendo essa dificuldade? Então, ou seja, o mesmo conteúdo que eu passo para um fundamental numa idade
menor de crianças, elas absorvem mais o conteúdo. Mas quando eu pego esse mesmo material e coloco nos adultos, eles não conseguem absorver. Então, qual a forma de trabalho que eu tenho que fazer para eles conseguirem absorver? Então, a gente também tem que analisar esses dados dessa forma, com essa perspectiva e com essa visão, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vimos agora que já conseguimos calcular média dos dois grupos e desvio padrão dos dois grupos. Calculei a média do grupo 1 e do desvio padrão do grupo 1 para a gente ter a certeza que realmente não precisaria fazer o cálculo de coeficiente de variação. Então, não vou fazer, tá? A gente viu que realmente não há variação nele porque o desvio padrão é 0 e a média permaneceu os mesmos dados dos números. Então, a gente vai agora, o último passo, o terceiro passo, jogar os dados que a gente colheu para a fórmula de coeficiente de variação. Então, vamos aqui calculando o coeficiente de variação, tá? Então, na fórmula de coeficiente de variação, é o desvio padrão dividido pela média. Nesse resultado aqui, pessoal, eu só peguei, você vai ver pelo exemplo, que eu só peguei os dados do grupo 2, porque realmente foi quando ocorreu variações e desvio. Você vê que o grupo 1, ó, média 7. Se você olhar para os dados, é tudo 7, ó, 7, 7, 7. Então, não houve variação. Então, a média do grupo é exatamente a nota deles. Certo? A idade, na verdade. E o desvio é 0. Então, não houve desvio de idades, tá? Então, o que é que eu faço? Eu trabalho somente com o grupo 2. Então, eu vou calcular o coeficiente de variação somente do grupo 2. Vocês poderiam calcular o coeficiente de variação do grupo 1? Poderia, tá? Mas aí, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos ver aqui. Se eu botar o grupo 1 na fórmula, seria dessa forma, ó. Desvio padrão. Qual é o desvio padrão do grupo 1? 0, tá? Qual é a média do grupo 1? 7. Então, seria 0 dividido por 7. 0 dividido por 7 dá quanto, pessoal? Dá 0, né? Então, quando eu tenho dados iguais, o coeficiente de variação não existe. Vai ser 0. Então, não precisa fazer os dados, tá? Esse cálculo. Só que no grupo 2 existe a variação. Inclusive, de 5 anos, a média variou de acordo com os dados. A gente já viu que ninguém nessa idade, não tem ninguém com essa idade de 13 anos, mas a média deu 13 anos. Justamente por causa dessas duas pessoas aqui, de 19 e 22 anos, que elevaram a média do grupo para maior. Então, a gente consegue ver que tem uma variaçãozinha assim. Então, vamos lá. Vamos calcular o coeficiente de variação do grupo 2. A fórmula é desvio padrão dividido por média vezes 100. Pessoal, quando eu faço vezes 100, é porque eu quero descobrir em porcentagem, tá? Então, o fato de eu colocar um 100 aí é porque vai me dar um número em vírgulas e eu multiplico por 100 para encontrar ele em porcentagem. Então, vamos lá. Qual foi o desvio padrão do grupo 2? Está aqui, ó, S. Foi 5. Então, coloca aqui 5. Qual foi a média do grupo 2? 13. Então, coloca aqui 13. Então, vamos lá. 5 dividido por 13 dá 0,38. Vezes 100 dá igual a 38%. Ou seja, vamos ver aqui o que é que diz o resultado. Isso significa que o grupo 2 é um grupo cujas idades variam mais do que as idades do grupo 1. E a variação foi de 38%. Então, vejam, pessoal. Eu estou dizendo a variação do grupo 2. Entre o grupo 2, a variação foi 38%. Eu não estou dizendo uma variação entre grupos. Ele não é que ele variou a mais do que o grupo 1. Não, essa variação é interna, entendam isso. A variação dentro do mesmo grupo, ela é 38%. Eu não estou dizendo que essa variação é que o grupo 1 variou para o grupo 2 38%, o grupo 2 variou para o grupo 1 38%. Não, não é entre grupos, tá? Vamos reforçar isso e não vamos esquecer. Se eu quisesse saber uma variação entre um grupo e outro, seria diferente. Eu pegaria a variação do primeiro e diminuiria da variação do segundo. Aí eu teria um resultado. Mas a gente não está trabalhando isso. A gente está trabalhando justamente um coeficiente de variação interno, dentro da própria, dizer assim, do próprio grupo. Então, o próprio grupo ele tem uma variação de 38% entre eles, tá? Pronto, chegou o seu resultado.
Essa é a interpretação do dado que a gente tem que ter para a gente não poder errar nessa interpretação. A gente pode aproveitar vários fatores dentro desses dados, pessoal. A gente pode achar que não, mas até numa pesquisa acadêmica a gente consegue trabalhar isso, estatísticas. E olha que é muito difícil se usar estatística dentro de pesquisas acadêmicas. E a gente tem esse pouco de conhecimento, a gente consegue sim utilizar a estatística para aprimorar nossos dados. A gente sabe que estatística já está ali para explicar, vamos dizer assim, comportamento, fatores externos. Ela explica muitas coisas, às vezes, com poucos dados. Existe aquela variação de erros? Existe, mas a gente sempre percebe que no mais vamos dizer assim, a população ela se comporta de forma igual, tá? Então, pessoal, o coeficiente de variação é isso. Ele é simples de fazer o cálculo final, mas dá um trabalho para a gente chegar até ele. A gente precisa encontrar média, desvio padrão, tá? Então, o cálculo de desvio padrão é esse. A gente vai, pessoal, próxima aula, ver praticamente o nosso último conteúdo, já é 17/5. Então, ou seja, temos aí nossa avaliação já para início de junho. Então, a gente vai começar na nossa última aula, antes da avaliação, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha com vocês. A gente vai fazer no Google Meet para todo mundo tirar as dúvidas, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aí, tá? O que é que eu faço agora com vocês? Eu estou deixando para vocês uma atividade. Como é que vai ser essa atividade, tá? Vou deixando logo de antemão, vou avisar vocês. Vai ser para entregar hoje, no horário da nossa aula, tá? De 7 às 10. Então, vocês vão ter que assistir a videoaula e desempenhar a atividade dentro desse horário. Professor, você aceita receber? Só vou aceitar receber pós quem realmente não puder entregar, tá? Mas eu quero que realmente ela seja feita no horário da nossa aula. O que acontece? Vou estar disponível no Google Meet para a gente tirar dúvidas sobre a atividade, mas ela é basicamente seguindo o mesmo raciocínio do que foi feito agora. Tem os grupos, só que aqui nós temos 3 grupos. Então, qual os passo a passo? A gente calcular a média dos grupos, a gente calcular o desvio padrão e depois jogar na forma de coeficiente de variação, tá bom? Então, por hoje é só com relação ao nosso conteúdo, pessoal. E eu estou disponível no Google Meet para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, falem comigo, vou estar disponível para a gente poder tirar a dúvida, tá ok? Até mais, pessoal. Esperando vocês no Google Meet.